Eu já fui um cara muito preocupado em, caramba, o que as pessoas estão falando? Será que eu tenho que ir exatamente para o caminho que a internet está apontando? E, na verdade, eu acho que a gente tem que ir para o caminho que a gente acredita. Então, por exemplo, a final do Mundial de Clubes. É uma tradição das transmissões esportivas do Brasil de décadas. Você, numa final que envolve um brasileiro e um europeu, fazer uma narração pró-brasileiro. Seja ele qual for, seja qual for o time. Eu acredito nisso, então independentemente de críticas e tal, é um modelo que eu acredito, que a casa acredita, então se a gente tem convicção, a gente segue nesse modelo. Vejo, fico sabendo, não vejo tudo, eu filtro muito, eu prego muito isso no canal, né, no meu canal no YouTube, quando eu falo de críticas que os jogadores recebem, eu sou um dos primeiros a falar, poxa, o jogador não tem que consumir tudo, tem que filtrar o que ele recebe de crítica, ele não pode ficar se preocupando com toda a DM que ele recebe, porque senão ele não joga, senão ele não faz o trabalho dele. Eu levo isso pro meu dia a dia. Se eu ficar lendo tudo que é dito a respeito do que a gente faz, porque nesse tudo tem crítica sadia, crítica construtiva e muita crítica que é só destrutiva, que é só hate. Se eu absorver tudo aquilo, eu vou perder minha autenticidade. Eu vou deixar de fazer aquilo que eu acredito. Então isso para mim não é um problema. Eu não tenho dúvida que faz muito bem para o mercado, são mais portas se abrindo. É excelente a gente ter tantos projetos, não só Cazé TV, mas outros vários aí, né, exportes, enfim, vários concorrentes que estão surgindo. Então é muita oportunidade de mercado, muita oportunidade para quem está começando. Eu vibro quando vejo narradores jovens que estão ganhando espaço, que estão se consolidando, porque eu fui esse narrador jovem num projeto que era pequeno, que ficou gigante, e eu sei a importância de você ter o espaço de fazer um jogo de Série C, de Série D, que você agarra como se fosse a final da Copa do Mundo, que você sabe que aquilo é transformador e que aquilo vai ser muito importante para a tua evolução. O jogador só evolui jogando, né? O narrador só evolui narrando. Ele precisa ter jogo para narrar, ele precisa ter evento para narrar. Então é muito bom que isso aconteça. Rivalidade que eu acho que é muito sadia, até porque eu tenho amigos lá pra caramba, amigos que eu trabalhei por anos, e é óbvio que eu torço por eles, e eu sei que eles torcem por nós, né? Os colegas torcem uns pelos outros, alguns até não, mas a maioria que se conhece, que vive as mesmas dores, sabe? Passa exatamente pelas mesmas coisas, pelas mesmas dificuldades da profissão, a gente sabe como é importante que os projetos deem certo. Então eu, pessoalmente, torço demais pelos colegas que estão lá, gosto muito, tenho certeza que é recíproco, mas na hora que a bola rola, a gente tá fazendo o nosso e tá querendo ganhar, eles estão fazendo deles e estão querendo ganhar, e isso é super justo. A gente fez umas brincadeiras ali na estreia do Brasil e Chile, né, com a Regina Casé e tal, e a gente fez ali uma brincadeira de estreia. A madrinha eu fico até nervoso. É a nossa madrinha, Regina G. Regina. Meu nome é Regina G. Olha o GC lá. Regina GE. Até para mostrar um pouquinho esse nosso tom, mas a gente nesses 5 meses aí de trabalho, a gente não se preocupou em cutucar, porque não é o nosso desejo, não é o nosso estilo, né? Nem cutucar, nem replicar o modelo que eles fazem. A gente coloca, né, claro que a ideia, ela tem muito da influência, da inspiração do que foi feito lá. Mas a nossa identidade é diferente, a nossa forma de fazer é diferente. Então a gente está colocando ali a nossa digital também a cada transmissão. Eu não tive, nem no momento da contratação, nem ao longo desses 5 meses, qualquer orientação sobre tom de transmissão. Jorge, grita mais, grita menos, aqui tem que ser desse jeito, aqui... Absolutamente zero. Então eu faço exatamente o estilo de narração que eu fazia na TNT. Eu tinha até um receio, vou te confessar, acho que já deve ter falado disso, de a GE TV, Grupo Globo como um todo, não curtir muito esse estilo, né? Eu falei, caramba, será que lá isso vai dar certo? Será que lá isso vai ser aceito? E aí, quando a gente falou de como é difícil essa coisa da paixão do clube brasileiro e tal, aí às vezes você vê gente falando assim, pô, mas o Jorge tá diferente, porque na TNT ele não gritava sem empolgação um lance do PSG contra o Flamengo. Evidente, eu não fazia time brasileiro contra time europeu, eu não fazia time brasileiro na Libertadores, isso não estava no meu dia a dia. E nas poucas vezes que fiz,
teve um projeto lá atrás com o Facebook, né, que a TNT e o Facebook fizeram a Libertadores, o estilo de narração era exatamente esse. O gol contra o time brasileiro é aquele gol com menos emoção, com menos paixão, porque a gente está fazendo uma transmissão voltada para o público brasileiro. Então, meu estilo de narração sempre foi esse na TV, porque eu fui moldado como narrador de TV, que agora a gente tem uma dificuldade de usar esse termo, né? É narrador com imagem, né? Hoje tem um narrador de jogo com imagem e sem imagem, porque é TV, é streaming, é tudo. Eu fui moldado nesse estilo de emoção, porque lá atrás, quando o esporte interativo começou, um dos pilares era narração emocionada. Ó, aqui o tom é pra cima. Tomamos muita pancada, mas muita pancada. Porque narrador, vocês berram muito, vocês gritam muito, é uma loucura. Por quê? Porque é um choque, né? Você tá rompendo com um padrão de décadas, aí chega uma galera nova que ninguém viu, ninguém nunca ouviu falar no Jorge. Como é que é Jorge Igor? De onde surgiu esse cara? E o cara chega berrando, assusta. Mas é aquilo que eu falava sobre o lance lá da final do Mundial de Clubes, enfim. A gente tinha convicção naquilo. Vamos tomar pancada? Vamos tomar pancada, mas a gente acredita que esse é o caminho e que um dia essa chave vai virar. E a gente começa a ver não só a chave do público virar, mas a chave do mercado virar. A gente começou a perceber outros projetos, né, de transmissão esportiva indo para o mesmo caminho, para uma narração de tom cada vez mais alto. Então é isso. Acredita no processo, confia no processo, deixa as pancadas virem que uma hora a coisa consolida. Eu gosto, tá? Eu acho honesto com o público. Todo mundo tem um time, sabe? E é você também educar, passa também, o fato de você revelar o time, por educar o seu público também a entender que você é um ser humano, que você tem uma paixão, que se você está ali no futebol é porque o seu pai, sua mãe, alguém importante te conduziu a torcer por um clube. Isso é bonito, isso não pode se perder. Eu acho que quando você perde essa conexão com uma arquibancada, com sentimento, isso pode influenciar no teu trabalho. Sim, eu acho muito importante continuar torcendo, na minha folga, não na transmissão, mas na minha folga, aqui no sofá, no estádio, eu continuo alimentando isso. Eu preciso, até para entender, porque na narração eu me preocupo muito em replicar um pouquinho o sentimento do torcedor na arquibancada, naquela explosão, nos gritos e tal, é um pouquinho representar o torcedor. Como é que eu vou representar o torcedor se eu não entendo o que ele passa, né? Se eu não vivo na pele o que é ser um torcedor? Então eu acho que isso é virtuoso. Agora, infelizmente tem gente que vai para um lado não muito bonito disso, né? Tem gente que faz conteúdo não só pensando na sua própria torcida, mas em depreciar todas as outras, né? O clube dele é o centro do universo, nada mais presta, nada mais serve, mas aí acho que é um filtro que o público tem que fazer. Acho que o público consegue perceber honestidade numa análise e quando aquela coisa está enviesada demais. Eu costumo dizer que o clubismo não é problema, desde que em doses moderadas. Clubismo, todo mundo pode ter um pouquinho, pode ter uma pontinha. O que não pode é deixar a coisa virar doentia, como infelizmente tem virado aí. Já narrei gols de título contra o meu time e a galera, caramba, mas o Jorge, como é que ele consegue? Claro que ele consegue. É o trabalho dele, eu sou profissional. Eu nunca tive problema quanto a isso, porque no meu trabalho eu nunca dei demonstrações de que puxaria a brasa mais pro meu time, pro time A, pro time B, enfim. A não ser quando é um brasileiro contra o europeu, aí eu vou puxar a brasa mesmo. Pode ser qualquer um. Toda vez que me perguntavam, eu sempre disse, meu sonho é narrar Copa do Mundo, sonho de qualquer narrador. Acho a Olimpíada um evento maravilhoso e tenho sonho também de fazer, mas eu venho de uma cultura de futebol, eu venho do país que mais ganhou Copas do Mundo, então é natural que a Copa do Mundo brilhe muito os olhos, né? Esse é o maior sonho, o maior desejo. Vai realizá-lo? Espero realizá-lo. A gente ainda vai ter detalhes aí de como vai ser a cobertura da GETV na Copa do Mundo, mas a gente vai estar presente na Copa do Mundo, isso é certo, e a GETV estando presente na Copa do Mundo, eu vou estar lá realizando esse sonho também. Gosto da narração do 6-0 do Guarani contra o ABC, na Série C. Olha o cruzamento, cabeçada, gol! Gol do Guarani! Gol do Guarani! Gol do Guarani! Gol do Guarani! Gol do Bugre! É gol do Bugre! É finalista! É imenso! Gosto da narração da final do Cearense 2015, o gol do Cassiano, que eu gritei gol do título 2 vezes, mas só um foi. Narrador tem que correr risco e 5 minutos depois saiu o gol pro outro lado. Aí você grita gol do título de novo, não tem problema. Mas olha o Tinga, mandou pro meio pra fazer! É gol do título!
Gosto da narração do Messi deixando o Boateng no chão e encobrindo o Neuer, um lance maravilhoso na Champions. Tragédia do Barça, bola do Rakitic pro Messi, chegou de novo, deixou o Boateng no chão por cobertura, que golaço! Mas nada até hoje chegou perto da narração do lance do Lucas em 2019. Assim, foi o maior momento de felicidade da minha carreira, de encaixe, né, da construção do pensamento para a jogada que se desenha, tudo num timing muito certinho. É a bola que o atacante fica 90 minutos esperando, na hora que veio, saiu um golaço. Na hora em que o corpo não responde mais ao cérebro, mas ao coração. A bola chegou na área, Lucas! Gol do Boateng, é no coração, ele não responde ao cérebro, o pé responde ao corpo. Então essa aí é a narração. Eu disse já pro Lucas, né, a gente tá marcado um na vida do outro. Eu fiz a maior narração, a narração do maior momento da sua vida, e você me proporcionou, com a sua noite, a maior narração da minha vida. Então, para sempre a gente tá conectado aí. Isso foi muito legal, Eu vou te falar que isso foi difícil também, tá? Porque eu fiquei imaginando, num primeiro momento, muito grato pelo elogio, que foi absolutamente genuíno, eu nunca tinha trocado, e até hoje não troquei. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite com o Neymar. Mas eu fiquei pensando, falei, caramba, como é que eu vou lidar com isso daqui pra frente, né? Porque eu vou ter que criticar o Neymar em algum momento. Isso vai me podar, isso vai me limitar em algum momento? Eu fiquei muito receoso. Parabéns pelo vídeo que você falou. Tenho certeza que você é um grande narrador que faz, né, dessas narrações uma emoção diferente e verdadeira. Então, obrigado pelo vídeo, obrigado pelas palavras. Fico muito feliz de ter um cara como você narrando esses momentos incríveis, não só meu, mas como de todo jogador brasileiro e internacional. É incrível ter sua voz nos jogos, parabéns, tá? Muito obrigado, Neymar, não tem preço esse reconhecimento, obrigado, imagina. Ele é diferente em tudo, velho. E aí, nas primeiras oportunidades de criticá-lo, quando foi merecido, não que eu fique buscando oportunidade, mas o meu trabalho de analisar no YouTube é isso, né? Eu vou elogiar, vou criticar na mesma proporção. Eu percebi que isso não foi uma questão para mim, eu não posso ficar refém de um elogio, e nem o contrário, né? Se eu receber uma crítica pública de alguém do futebol, eu não posso passar a perseguir esse cara e deixar de enxergar virtudes, acertos, por uma questão pessoal. Jamais faria isso. Nem para o bem, nem para o mal. Esse foi um momento muito marcante, porque é um cara gigante, né? E que foi muito, muito generoso comigo. Eu sou muito grato pelo elogio que ele fez. Você não estava esperando? Zero. Fiquei até... Aí o Formiga até estava comigo na cabine, aí eu fiz a pergunta para ele, eu ia fazer a pergunta, aí o Formiga, você vai fingir costume mesmo? Você não viu o que acabou de acontecer? Porque eu estava até meio surpreso com o que tinha acontecido. Esse foi um momento muito bacana. E acho que momentos que marcaram muito para mim foram os momentos de chegada no Esporte Interativo e na GETV. Porque foram momentos de realizações de sonhos, né? O meu sonho lá atrás, em 2007, era viver da narração esportiva. E eu não estava conseguindo viver tão bem da narração esportiva. Eu trabalhava numa rádio de porte pequeno, no Rio de Janeiro, que não pagava tão bem, enfim, era bem difícil a situação. E eu já estava começando a buscar até coisas fora da carreira. Já contei a história que eu fui fazer um teste de locutor de supermercado e não passei no teste porque eu falava rápido demais. Eu era narrador de rádio. Hoje eu falo rápido. Imagina lá na época que eu narrava no rádio, que é aquela narração acelerada o tempo todo, né? Meu cérebro estava treinado para metralhadora de palavras. Aí não passei. Esse cara te deu, será? Será, rapaz? Eu fico curioso. Eu acho que ele não vai lembrar. Porque demorou tanto, né? Porque esse teste foi em 2006. Demorou 20 anos, demorou tanto para eu, de fato, ter um reconhecimento, ter um tamanho e tal. Eu acho que ele não vai lembrar. Então ali eu estava realizando um sonho, eu falava, caramba, eu estou num projeto que pode dar muito certo, podia dar muito errado também, podia em um ano uma coisa, né, um avião não decolar, mas deu. Então ali foi um momento muito emocionante. E a chegada na GETV, aí foi a realização de um outro sonho de fazer coisas maiores, decisões de campeonato, ficar marcado por finais. Eu acho que as finais elas são muito importantes, né, para a consolidação do tamanho de um narrador. E eu estava buscando isso. E algo em comum que aconteceu nessas duas ocasiões foi a reação emocionada da minha mulher, da Paola. Em 2007, quando entra no ar o vídeo de abertura do Esporte Interativo, eu estava na sala de casa com ela, abraçado, e os dois chorando. E quando eu recebo
o anúncio, o convite da GETV, eu mando uma mensagem para ela na hora. Ela estava aqui nessa sala e ela chora também copiosamente, porque ela sabe tudo que eu vivia, tudo que eu estava buscando. Então, esses momentos foram legais. Começar um projeto é sempre muito marcante. Quando você está começando um projeto e com ele, né, paralelamente, você está realizando um sonho, aí você nunca vai esquecer, né? O 20 de janeiro de 2007, quando o Esporte Interativo entrou no ar, e o 5 de agosto de 2026, o dia que eu recebi o convite da GETV, essas datas vão ficar aqui para sempre.